18h80, versão para I'm Gonna Be. Estamos a 18 minutos das 10 da manhã connosco. Já temos via Skype os nossos rebeldes, liberdade de expressão com os nossos dois jovens politicamente incorretos, André Ferreira, Francisco Gomes. Bom dia. Bom dia, Maria João, Maria Francisco. Ora, escusado será dizer que os momentos que se seguem são da inteira responsabilidade do Francisco e do André. Rapazes, bom trabalho. Obrigado, Maria João, uma vez mais, e exatamente vão ser da nossa responsabilidade, porque hoje não vão ser assim temas fáceis, mas obviamente não podemos deixar de começar pelos nossos pontos prévios. Ontem foram anunciados então os Some Media Play Awards, uns prémios que divulgam e prezam os conteúdos digitais da língua portuguesa, e eu e o Francisco, como somos fãs do grande Rico Fazeres, do grande Ricardo Fazeres, não podemos deixar passar esta data e dizer às pessoas que ele ganhou então os prémios de melhor canal do ano, melhor live stream e prémio gaming, portanto aqui a marcar também, a demonstrar exatamente o trabalho que ele tem feito ao longo destes anos, que o Francisco já o seguimos há muito tempo. Eu pelo menos falo por mim, mas acredito que o Francisco também siga, e portanto aqui também dar um bocadinho de destaque a uma pessoa que contribui para a internet e não faz aquelas coisas ilegais que temos ouvindo a falar de outros youtubers. Portanto aqui está uma pessoa honesta, sensata e que faz o seu trabalhinho e deixa os outros em paz e gosta muito de fazer o conteúdo para os seus seguidores. E aqui está, obviamente, os parabéns ao grande Rico Fazeres, e continua assim por muitos mais anos, porque ele merece tudo isto e muito mais. Antes de mais, bom dia a todos. Mais uma vez, concordo com tudo aquilo que tu disseste, André. Desde que comecei a usar o YouTube mesmo a sério, que acompanho o Rico Fazeres, por isso já vai aí uns aninhos, e também achar que é justo. E é bom quando saem cada vez mais notícias sobre tantos youtubers e malta da internet que se metem em negócios esquisitos. É bom ver que há pelo menos um com a ética, com bastante ética neste mundo, por isso já é bastante positivo. Agora, passando ao próximo tema, que não é assim tão feliz, a seleção feminina de futebol, a seleção de futebol feminino, como eu falei semana passada, ia jogar os 2 jogos do playoff, infelizmente não conseguiu a passagem, perdeu 1-0. Perdeu 1-0 em casa no estádio do Restelo e acabou por empatar 0-0 na Rússia, sendo assim não conseguiu vencer o playoff, ou seja, não conseguirá chegar ao Europeu de 2022 que se realizará em Inglaterra. No jogo que muita gente diz que o futebol é o desporto mais injusto e ingrato, ou dos esportes mais injustos e ingratos, e estas 2 eliminatórias são a prova disso. A seleção feminina foi superior em termos de futebol jogado nas 2 eliminatórias à seleção russa, ou grande parte do tempo à seleção russa. Teve um azar, um grande erro que acabou por ditar o triste fado da seleção feminina, mas lutaram e debateram-se muito bem até o final, acreditaram muito bem até o final. Falta das jogadoras, porque agora chegou a parte de ser menos simpático e se calhar a Federação Portuguesa de Futebol já repensava o comando técnico desta seleção, porque o selecionador nacional, não disse muito na altura, mas a verdade é que o selecionador nacional tem culpa, Francisco Neto, o selecionador nacional, tem culpa diretas nesta não passagem, com decisões inacreditáveis em termos convocatórios e também uma incapacidade tremenda de resolver o jogo a partir do banco, citando aqui Jorge Jesus, só para terminar, quando falou do Rui Vitória, que tinha um Ferrari e não tinha mãozinhas para ele. Eu vou mais longe. Francisco Neto tem um Ferrari na mão e conduz como se estivesse num carroça. Por isso, se calhar, já estava na altura de mudarmos o selecionador nacional, mas, de qualquer maneira, bastante orgulho nesta equipa que se bateu até ao final. Eu, infelizmente, não vi o jogo, não tive a oportunidade de ver os 2 jogos, mas obviamente que é triste a não passagem da seleção, mas obviamente que melhores dias virão e, como o Francisco diz, com outros selecionadores, se calhar isto melhorará, tal como só também rapidamente falar infelizmente do Porto, que também não passou na próxima fase da Liga dos Campeões, que obviamente também caiu, infelizmente, não graças ao treinador, porque o treinador também esteve bastante bem, Sérgio Conceição, mas aqui foi mais um bocadinho por causa da arbitragem, e Portugal na arbitragem a nível europeu e mundial tem sofrido um bocadinho, não puxando a brasa à nossa sardinha, mas a verdade é que tem sofrido um bocadinho. Só para terminar, André, o jogo com a Sérvia em que a bola entra quase 3 metros da baliza da Sérvia e o árbitro não viu. Exatamente. Mas pronto, agora vamos começar com os temas e vamos passar agora para uma coisa não muito alegre que se passou na passada sexta-feira, que foi a decisão instrutória do caso da Operação Marquês.
Portanto, a semana passada este processo arrancou então com os 28 arguidos e 189 crimes, peço desculpa, no despacho de acusação do Ministério Público, e então o juiz Ivo Rosa, no final de não sei quantas horas, a falar ali para os microfones, acabou por deixar então apenas 5 arguidos e 17 crimes, entre eles, obviamente, José Sócrates e Carlos Santos Silva, acusados então de 3 crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Só referir que todos os crimes de corrupção pelos quais José Sócrates estava acusado caíram. Esta decisão, obviamente, vem por causa da famosa, ao longo desta semana, da famosa prescrição destes crimes que obviamente, demoraram muito tempo a ser julgados. Ficou assim então apenas estes crimes em que José Sócrates e outros acusados vão então a julgamento, mas obviamente que o Ministério Público já vai recorrer e obviamente aí veremos então o que é que disto sairá. Mas relativamente ao episódio enorme da passada sexta-feira, obviamente que vemos aqui um exemplo de como é que a nossa justiça portuguesa está tão lenta. Um caracol ou uma lesma consegue ser mais rápida do que a nossa própria justiça, e obviamente que isto diz muito sobre a nossa justiça. Porque, nestes casos, obviamente, primeiro, eu acho que eu sou apologista que não deveria haver prescrição destes casos de corrupção, ou pelo menos uma prescrição maior, porque se este tipo de casos leva tanto tempo a ser feita a sua pesquisa, a ser feita o juntar... Provas. Exatamente, arranjar provas, ou debatê-las, estar a analisá-las. Obviamente que este tipo de coisas não deve acontecer. E estamos a falar de um crime de corrupção, não é uma coisa como roubar ali laranjas na tasca da esquina. É uma coisa bastante pior, ainda para mais uma pessoa que teve, várias pessoas que estiveram em cargos tão elevados como os acusados que estão nesta operação. E, portanto, aqui se vê, obviamente que não estou a criticar o juiz Ivo Rosa, porque obviamente que ele apenas se cingiu a como está a nossa Constituição e a nossa lei relativamente a estes casos de corrupção na Constituição portuguesa, e obviamente que isto sofre alterações, é verdade, e obviamente que isto aqui pode ser que sirva de exemplo para que haja alterações, mas a verdade é que aqui vemos então como é que estas pessoas como Ricardo Salgado, José Sócrates, Carlos Santos Silva conseguem escapar por entre os pingos da chuva devido ao atraso e à lentidão da nossa justiça, que obviamente tem de sofrer melhorias o mais rapidamente possível. E obviamente que se calhar a acusação deveria ter preparado um bocadinho melhor as suas provas relativamente a estes arguidos, porque não vamos apresentar, não vamos acusar ninguém, obviamente, assim, com provas mínimas, porque depois, obviamente, é isto que vai acabar por acontecer. Obviamente, temos de ter também um bocadinho mais de decência quando é para acusar realmente alguém, e obviamente que aqui por assim dizer, safaram-se vários destes crimes, e assim depois quem come na cara podre, como se diz na gíria portuguesa, somos nós, porque nós é que vamos pagar exatamente a estas pessoas, mesmo estando presas ou não, porque obviamente que o dinheiro destas pessoas não nasce das árvores, nasce obviamente dos nossos bolsos. Sim, André, concordo com grande parte daquilo que tu disseste, a dizer que não nasce das árvores, nasce na conta bancária dos amigos para alguns deles. Dizem que este caso é um caso, eu em relação a este tipo de casos que envolve, eu gosto da justiça seja muito séria em todos os casos, mas neste caso que envolve pessoas poderosas, no caso José Sócrates, porque a imagem foi ex-primeiro-ministro, se calhar a figura de proa deste caso, eu acho que é bom seguirmos as regras todas para não nos acontecer, como aconteceu no Brasil com o Lula da Silva, que agora está ali na questão de que o julgamento foi anulado e vai ter que se repetir tudo a tua origem por querer ir muito depressa. Também não podemos ir tão devagar, também nem 8 nem 80. Em relação a isto, eu já tinha falado com diversas pessoas, em particular, eu acho que até com o André, que disse que este caso a cair, ou este caso a ter problemas, ia ser exatamente no Ministério Público, por parte do Ministério Público, e pelos vistos que acertei. E porquê é que eu digo isto? Porque Ivo Rosa, toda a gente conheceu o Ivo Rosa e toda a gente se apercebeu rapidamente que Ivo Rosa é um juiz que, ao contrário de Carlos Alexandre, o seu antecessor, no caso, um juiz que tende a ser muito difícil para a acusação, no sentido em que quer as coisas muito direitinhas, muito provadas, muito
muito certinhas. Não tanto, não estou a dizer que o juiz Carlos Alexandre não quer as coisas certas, o que eu estou a dizer é que o juiz Ivo é mais picuinhas nesse sentido, por isso é que a defesa e José Sócrates ficaram muito felizes quando ele foi nomeado para este caso. Mas se nós sabíamos isto, se a imprensa sabia isto, e se os advogados de José Sócrates sabiam isso, eu parto do princípio que o Ministério Público também saiba, porque o Ministério Público trabalhará mais vezes ou terá mais vezes relação com Ivo Rosa que o resto da população, acredito eu. Por isso, é inacreditável como é que o Ministério Público, tendo estes dados todos na mão, não melhorou a sua acusação ou não fez a sua acusação com uma linguagem própria para aquele juiz, como se faz em todo o mundo, que é o que é normal. Quando vamos a tribunal com um juiz, adaptamos àquele juiz. É fácil percebermos ali algumas ideias do juiz, alguma forma de estar do juiz, principalmente num juiz com tantos casos importantes como o Ivo Rosa já teve, é muito fácil perceber isso. E se o Ministério Público não percebeu, é porque se falhou bastante. E em relação a este caso, à profundeza, tanto é que Ivo Rosa, mas no Ivo Rosa no final até esteve bem ali, acabando por dizer, afinal, o José Sócrates é 5 corrupto, ali mais ou menos assim, e que acabou por levar a julgamento. O José Sócrates disse que ganhou, deve ter adormecido na parte final da leitura. Durante tudo, porque foi muito, muito longo. E dizer que isto também é um caso estrutural da justiça portuguesa. E Rosa não tem culpa, lá está. A culpa não é de quem está no sistema, é do sistema. É um caso estrutural da justiça portuguesa, o caso de prescrição de crime, a lentidão da justiça, as coisas inacreditáveis que às vezes são feitas na justiça portuguesa, como temos tido caso ao longo disso. Não, isto não quer dizer que concordo com um certo partido do nosso espectro político que vá para a pena de morte. Não, mas a justiça portuguesa tem que ter uma reforma séria. Como é que se faz essa reforma? Eu não sei, porque se as pessoas que estudam a justiça não sabem, muito menos eu vou saber. Mas terá que ser feito e temos que pensar isto o mais depressa possível e de forma séria a reforma na justiça portuguesa. Passando ao próximo tema desta semana, vamos falar que são um em dois, rapidamente. Igor Omniuco, acho que será assim. Omniuco, acho eu. Acho que é assim, obrigado, acho que será assim que se pronuncia. O cidadão ucraniano que foi agredido até à morte no aeroporto de Lisboa, o Ministério Público deixou cair a acusação de homicídio classificado, passando para ofensas à integridade física graves, aliás, ofensas corporais graves, agravada pelo resultado de morte. Isto já se veio explicar, terá a ver com uma facilidade maior de provar as ofensas corporais graves do que o homicídio, porque é preciso, no caso do homicídio, analisar a intenção, apesar daquilo que eu vi, isto me parecer um homicídio classificado por causa da tortura, o ódio racial, enfim, mas acreditaremos que eu acho que deviam ser sim acusados por homicídio classificado. No entanto, aqui nesta questão, desde que sejam presos, já é bom para estes dois agentes do CEF. No mesmo sentido, saiu esta semana em Diário da República as normas para a transição do CEF para a CIA, o Serviço Estrangeiro de Fronteiras, deixará de existir como conhecemos e passará a chamar Serviços Estrangeiros e Asilo. Este CIA passará apenas a tratar das coisas administrativas, relações com outros países e coisas deste género, excepto a questão da emissão de passaportes, que passará para o Serviço Notariado. A PSP, a GNR e a PJ, tendo em conta as suas especificidades, ficarão com a parte judicial. Entretanto, o ministro Eduardo Cabrita já veio-se congratular com esta mudança e muitas outras coisas. Em relação a esta mudança do CEF, eu acho que é uma coisa inacreditável, porque o problema não era o CEF, porque o CEF resultou até aqui, o problema são as mentalidades dentro do CEF, e não é para mudarmos para outra polícia que isso vai deixar de existir. Tem que haver uma mudança de mentalidade das pessoas que estão a tratar disto, senão não vai avançar muito. Em relação ao facto do ministro Eduardo Cabrita achar que isto é boa ideia, eu acho que é má ideia exatamente porque o ministro Eduardo Cabrita acha que é boa ideia. Provavelmente aqui, todas as pastas que vão ter à mão do ministro Eduardo Cabrita eu desconfio, porque é provavelmente o pior ministro neste momento em funções do governo de António Costa. Rapidamente, só para concluir, eu faço parte do PS. A semana passada falámos de Jorge Coelho, um grande ministro do PS, teve coragem de assumir consequências políticas. Se calhar falta isso a Eduardo Cabrita. De olhar para o passado e pensar, este senhor demitiu-se, eu vou-me embora. Já vai tarde, mas ao menos mais vale tarde que nunca.
Sim, eu concordo com grande parte do que o Francisco disse, e pegando um exemplo, nós vemos nos Estados Unidos polícias que matam pessoas inocentes, e não é por isso que os Estados Unidos vão fechar as delegacias daqueles determinados sítios. Obviamente tem de se reformular as coisas por dentro, e aqui é exatamente igual que já temos vindo a dizer ao longo das semanas em que temos vindo a comentar este tema. É verdade, sim, que precisamos de uma reforma, não só nisto, obviamente, mas nas mentalidades das pessoas, e passar a ter mais controle relativamente às pessoas que contratamos. Isto está feito o nosso programa desta semana. Espero que não tenhamos feito os amigos na justiça, porque, quer dizer, se demorar o tempo que costuma demorar, está bem, porque depois acaba por prescrever, mas se for rápido, não quero. Portanto, não quero esse tipo de amizades que seja muito rápido para a justiça. Portanto, aqui estaremos então para a semana, e espero com temas mais levezinhos, porque estes aqui causam muito aquecimento corporal aqui dentro e deixam uma pessoa assim um bocadinho, quase que a travar as palavras que é realmente dizer. Até para a semana, exatamente, senhores da Justiça, gostamos muito de vocês. Por favor, não nos esqueçam. E foi mais uma edição então do Liberdade de Expressão com o Francisco Gomes e o André Ferreira. Rapazes, bom fim de semana e até 2 a 8, não é? Até 2 a 8. Até 2 a 8.